Arabo-alemã, Dubai, passou por uma tempestade extrema no dia 16 de abril. Em apenas 12 horas, a chuva de Dubai chegou a 100 milímetros, o equivalente a uma chuva média de um ano. Essa tempestade causou que muitas ruas de Dubai tivessem sido queimadas. Vários carros foram queimados por água, causando uma enorme perda econômica. Ao mesmo tempo, o aeroporto internacional de Dubai também foi queimado e foi forçado a fechar. A operação do aeroporto foi gravemente afetada. Além disso, no sul da Rússia, e também em Cazaquistão, no mês de agosto, a água foi purificada. A situação é muito grave. Não só na região quente, mas também nas regiões frias e frias. E a temperatura aumentou, causando um aumento do nível da água do rio. Isso causou uma enorme perda de riqueza para a vida dos dois países. Na região norte de Cazaquistão, a floresta é muito grave. O rio Ishimu também é o 7º maior rio do mundo. Muitos lugares estão fechados, causando uma emergência de mais de 120 mil pessoas. A situação é muito perigosa. Este terremoto também causou uma grande atenção internacional. A Rússia também não conseguiu evitar o desastre da floresta. Por causa dos incessantes tempestades nos últimos 5 dias, um barco no Ural foi quebrado. Causou que o país enfrentasse a mais grave floresta histórica. A floresta se queimou, mais de 10 mil casas foram queimadas, milhares de pessoas foram forçadas a se despedir, causando uma enorme perda de propriedade e vidas. Sem dúvidas, a província de Guangdong também se enfrentou à floresta. Segundo um relatório de 23 dias, em todas as regiões da província de Guangdong, desde 6 de janeiro, a chuva aumentou e causou um grande terremoto. E este terremoto foi o mais grave do ano. Pense um pouco, todos estes grandes terremotos ocorreram ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo em menos de um mês. Você acredita? A China sofreu um aumento de chuva durante 2 anos, e o aumento de chuva em Dubai durou quase um ano. Agora, todos os lugares do mundo estão vivendo a realidade de que o clima e o ambiente estão piorando. As pessoas não podem fazer nada. Só podem ver os terremotos acontecer e sofrer danos. Enfrentam a mudança climática e ambiente grave no ano de 2024, os especialistas preverão que este será o ano mais quente e perigoso na história da Terra, e se preocupam com o futuro da humanidade. Eles acreditam que a crise climática atual já superou o alcance de controle da humanidade. Vale lembrar que um livro chamado O Espírito Santo de Novo atrapalhou a atenção da população. O livro foi criado há 1900 anos atrás, e diz que a humanidade vai sofrer desastres naturais. Ele também é o livro mais vendido na história. Em 50 anos, ele foi vendido em 39 livros, e o livro diz que a humanidade vai sofrer desastres naturais. Hoje, parece que isso está se tornando realidade. Há alguns dias, 1 milhão de cientistas de 153 países publicaram uma declaração em conjunto, enviando um alerta forte para a humanidade. A Terra está enfrentando o chamado criso climático. A declaração indica que o clima mundial está crescendo com uma velocidade impressionante. A evolução da Terra é muito mais rápida do que esperado. Isso é gravemente ameaçando a sobrevivência e desenvolvimento da humanidade. Os cientistas convocam os governos e a população de todos os países a agir juntos para lidar com a mudança climática e evitar que a humanidade sofra um maior desastre. Eles também convocam que devemos parar imediatamente o uso de combustíveis de fósforo, proteger as florestas e atentar profundamente à proteção do ambiente. Mesmo assim, alguns cientistas acreditam que a mudança rápida do ambiente na Terra é muito parecida com o desastre que foi descrito no livro de Kishiro. Kishiro é um livro que foi escrito por John Smith em 1995. No livro, o 16º chapéu descreve 7 desastres que causarão a morte da humanidade. Segundo o livro, a mudança de ecossistema da Terra pode ser dividida em 4 etapas. A primeira episódio é a primeira. A primeira ecossistema da humanidade, antes do desastre da humanidade, tudo era rico e bonito. Porém, a caída da humanidade causou uma pioração no meio ambiental da Terra, e entrou na segunda fase. A segunda fase é o meio ambiental contra a natureza. Após a caída da humanidade, a Terra se tornou contra a humanidade. O terreno foi maldito,
cresceu com pássaros e pássaros. A sobrevivência da humanidade se tornou mais difícil. Isso é bem parecido com a destruição e a roubada da natureza da humanidade na época atual. Então, a terceira fase é o novo céu e o novo lugar. No livro, John descreve um novo céu e uma nova terra. Lá não há mais violência e dor. A humanidade está em harmonia com a natureza. E a quarta etapa é a eternidade. No fim, Deus vai morar junto com sua população. A humanidade vai sempre aproveitar a alegria e a felicidade com Deus. O livro descreve que antes de a humanidade cair, a terra é protegida pela água do céu, que prevente a danificação da universidade, e mostra o estado de harmonia. A segunda etapa é a grande floresta. A caída da humanidade fez com que a terra recebesse uma cura. No fim, ela recebeu a punição de Deus. Na época de Noé, a floresta atropelou o céu, e as linhas espaciais causaram uma grande mudança climática e geográfica. A terceira fase é o ambiente moderno. Depois da floresta, a relação entre a humanidade e a natureza se torna mais tensa, e o ambiente da Terra se torna mais fraco. Isso é bem parecido com o ambiente que a humanidade está enfrentando hoje. Então, sobre o céu que é descrito no livro, e se ele tem evitado as linhas espaciais causadas por terras inundadas, a ciência ainda tem questões. Mas agora, a proteção da Terra, sem as linhas espaciais causadas por terras inundadas, especialmente na região do norte, a área de petróleo até chegou a 120 vezes maior. Isso não somente lembra o céu que caiu no livro, mas também a natureza do planeta. A última fase é a de 7 anos, que, no livro, no capítulo 15 e no capítulo 16, começamos com a raiva de Deus. O livro diz que eu vi um evento estranho no céu. 7 anjos levam 7 vasos, cheios de raiva de Deus, e estão prontos para cair no chão. Depois de todas essas tragédias, o julgamento de Deus vai chegar. Eu ouvi um grande barulho saindo da sala, e disse aos 7 anjos, vá, caia as 7 vasos cheios de raiva de Deus no chão. E aqui, as 7 vasos cheios de raiva de Deus, atualmente são explicados como 7 tragédias. Ele virá para o mundo, então a primeira chave de perigo significa que o primeiro